Então, Mas no caso da Covid ou de outras pandemias, dá para se fazer um estudo, dá para se fazer uma previsão de que provavelmente daqui a quantos anos vai ter alguma coisa nesse tamanho ou maior? Porque a impressão que deu é que a gente não estava preparado. Não. Ninguém. Cara, não foi uma coisa que, olha, vai dar merda e deu merda. Por que a gente foi pego tão despreparado assim? cara, eu acho que havia um preparo do ponto de vista técnico de saber, porque a OMS faz treinamentos com doença, ela chama de doença X, né? Que são treinamentos para preparar equipes de saúde para lidar com essas situações. Mas a velocidade com que o vírus se espalhou era inimaginável, assim. Tem muito tempo que aconteceu algo semelhante, foi na gripe espanhola. Então, parece que os conhecimentos eles foram se perdendo, as pessoas foram esquecendo do problema. E a sociedade em geral também, ela não trabalhou em conjunto para poder resolver o problema. E é aí que falha, porque não é um problema só de saúde, é um problema social, um problema econômico. Você não tem como fazer um lockdown em país pobre. O Brasil, por exemplo, é considerado um país em desenvolvimento, né? Que a gente não consegue travar o pessoal em casa. Então, como que resolve isso? Então, havia muita parte técnica, mas não havia a parte econômico-social. Não havia um estudo, ninguém se preparou para isso. Como é que você segura o cara em casa? E o cara tem razão muitas vezes, ele não pode ficar em casa. Então, isso que eu acho que pegou, sabe? A gente não estava preparado para isso, não havia previsão para isso. Isso foi um baque em todo mundo, porque nós, da área de saúde, a gente tende a ser muito técnico. E aí esquece das ciências humanas, esquece da questão de você saber estudar os fenômenos sociais. Biologia, o pessoal brinca, mas é igual ciência exata. Não é que as coisas funcionam da forma como você estuda. O social é um negócio que você não consegue prever, o comportamento humano. Então, até hoje se discute, né, se o lockdown funcionou, se o lockdown fez diferença, se as máscaras funcionaram. A gente sabe que a nível individual, ou seja, se você ou eu usarmos máscara, a gente vai estar mais protegido. O risco de se pegar uma doença diminui, principalmente Covid e doenças respiratórias. Mas a nível coletivo, o que os estudos mostraram é que as máscaras não funcionaram. Ué, por quê? Não entendo essa lógica. Não faz sentido, né? Pois é. A nível coletivo, como as pessoas têm comportamento diferente, usa a máscara errado, usa a máscara que é realmente feita de pano, não funciona muito bem. Você aplicar uma regra de todo mundo usar a máscara, você precisa, junto com essa regra, fazer treinamento, fazer fiscalização e realmente dar a máscara adequada. Se você deixar o pessoal usar, não funciona. Então isso dá polêmica até hoje. O pessoal, galera negacionista da ciência, tá vendo? Não funcionou. Mas na hora que vai ver é por quê? Porque o pessoal não foi treinado. Não dá nem pra culpar o pessoal que usou errado. A gente não tá preparado pra isso. Então acho que é isso, entendeu? E o que eu te falei sobre próximas pandemias? O que dá pra se saber sobre isso? Próximas pandemias. Falando então, da variante agora também. Beleza. Essas novas variantes que estão surgindo é a pirola, sei lá como é que é o pirula, que me perdoe, mas tem aí as novas variantes, né? A gente já sabe que novas variantes vão continuar surgindo e que epidemias em geral de Covid, elas vão ser da seguinte maneira. A gente chama de bolsões epidemiológicos. São grupos de pessoas vulneráveis que vão pegar e vai ficar restrito àquele grupo. Então pode ser que um estado do Brasil tenha uma mega epidemia em algum momento. Mas o que acontece é que hoje, devido às vacinas e devido à imunidade da população de ter pegado a doença várias vezes, aquilo não se espalha como antes. Entendi. Então é normal que haja novas variantes. E a gente fica de olho. A gente no canal também fica de olho, as autoridades estão de olho, porque se uma sair do padrão esperado, a gente vai agir. Ou vacinando mais, ou reduzindo o contato entre pessoas. Então, é esperado. Covid nunca vai acabar. Infelizmente, é uma doença que nunca vai acabar. É mesmo? Não tem como eliminar? Hoje em dia, você só erradica, erradicar significa eliminar do mapa, basicamente. Você só vai erradicar uma doença que ela for completamente transmitida só para humano. Então, a Covid, ela é transmitida para animais. Então, por mais que você erradique ela no ser humano, o animal vai conter o vírus e vai segurar ali, chama reservatório. Entendi. Uma hora ou outra, o vírus salta de novo para nós. Porra. É uma doença muito transmissível que não produz sintomas nos primeiros dias de sintomas. No primeiro dia de infecção. Então, o que é bom para ela se espalhar. Então você não consegue controlar ela facilmente, igual por exemplo, a ebola. Ebola,
A pessoa pegou ali, em poucas horas ela vai desenvolver os primeiros sintomas. Tudo bem que começa devagar, mas depois ela tá tão mal que ninguém chega perto. Só a pessoa mesmo mal treinada, ou então os rituais ali de sepultamento que tem a transmissão. Então tem esses problemas, né? A questão de ser transmitida por via respiratória e pelo ar. Então se a gente tivesse aqui num ambiente fechado, por exemplo, e alguém aqui tivesse com Covid e ficasse aqui muito tempo, essa pessoa transmitiria pra gente sem a gente saber. Ou seja, o método mais fácil que existe. Então é complicado controlar, né? Então por isso, por essas razões, inclusive tem um vídeo no canal lá, por que a Covid nunca vai acabar. Mas a tendência é ela ficar cada vez mais fraca e Ficar mais atingir menos fraca. pessoas. A tendência não é ficar mais fraca. A gente não tem como prever que as variantes vão ficar mais fracas. Do ponto de vista do vírus, ele não tá nem aí se você tá resistente ou não. O que acontece é que a gente tem tantos contatos que a gente fica mais forte. Entendi. Entendeu? O vírus, ele tá ali... Probabilidade. Probabilidade. Vai fazendo mutações. Sim.